O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá! Hoje eu começo o programa falando um pouquinho sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, onde Apocalipse apresenta isso a partir do capítulo 20. E o tema fala sobre os 1000 anos, fala sobre a derrota de Satanás, fala sobre o julgamento final. E a pergunta é a seguinte: existe alguns versículos dentro desse capítulo que aparentemente são controversos, ou então representam uma outra coisa. Vou falar. O verso 9 de Apocalipse 20 diz que os ímpios serão destruídos após o milênio, quando cair fogo e enxofre do céu. Só que depois, no verso 15, diz que quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Afinal de contas, a destruição final do mal, aqueles que foram destinados à perdição eterna, serão destruídos pelo fogo que vai cair do céu, após a Terra Santa, a Cidade Santa descer aqui, após os 1000 anos, ou serão jogados no lago de fogo. Outra coisa, se aqui está falando do lago de fogo, dá-nos a entender de algum lugar que nós conhecemos como o inferno. Afinal de contas, existe ou não inferno? E como será essa destruição final? O que está dizendo o capítulo 20 de Apocalipse sobre a destruição final do mal? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você já estar aqui pertinho da gente, junto com a gente, fazendo esse programa acontecer. Afinal de contas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas é que fazem o programa acontecer. E tudo é respondido à luz da Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte pra gente e a sua resposta será baseada neste livro sagrado. Quero cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Pronto aí para hoje responder mais uma bateria de perguntas para você, meu nobre? Pois olha, meu amigo, estou aí contente, ansioso, no bom sentido do termo, para respondermos as perguntas. E também quero mandar-te uns abraços, como sempre, de praxe aqui, para muitos amigos. O primeiro abraço que eu queria mandar é para 2 queridos amigos que eu conheço há pouco tempo, mas que foi suficiente para ver o quanto são pessoas boas, humildes e que se preocupam com o próximo. Eu quero mandar um abraço para o doutor Irineu, um psiquiatra que mora em São Paulo, e para a sua esposa Cibele. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus recompense a vocês pelos cristãos dedicados que vocês são e amorosos também. Um outro abraço para o Elias, o irmão Elias, que eu conheci hoje, e para sua filhinha Maria Tereza. Deus os guarde, obrigado pelo carinho. Um abraço para o Gilmar, a Aline e as filhas, não é? Que são da cidade de Conselheiro Pena. E um abraço também para uma senhora chamada Hilda e também para o Heraldo, que são de Araruama, Rio de Janeiro. Que Deus guarde a todos vocês. E os últimos abraços para Sérgio Pinto e para os seus familiares, Manuel Batista, Maria Batista e a esposa, Silvana, Maria e filhos. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho que todos vocês têm tido para com o nosso programa.
Muito bem, professor, muito bem. E já para começar o nosso programa, essa pergunta aí que aparentemente demonstra uma controvérsia bíblica, professor. Pois é, meu amigo. No capítulo 20 de Apocalipse, dá a entender de que o livro sagrado aqui tá querendo dizer duas coisas, chega a dar confusão no leitor. Certo. Ou então, aparentemente dá a entender também que vai existir 3 mortes, porque uma morre, os ímpios morrerão quando Jesus voltar. Por 1000 anos ficarão mortos, depois ressuscitarão novamente para ser guerreado ali na Terra Santa, quando a Terra Santa descer no céu, onde Satanás vai reunir novamente e tentar dar uma última investida, e aí vai descer fogo e enxofre do céu e exterminar tudo. Mas lá no finalzinho do capítulo, está dizendo o seguinte: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, ora, quem não tinha o nome escrito na vida, são os ímpios, aqueles que morreram, foi jogado no lago de fogo. Afinal de contas, existe o lago de fogo, isso é um inferno. Os ímpios serão exterminados quando cair fogo do céu, ou serão jogados para esse inferno e queimarão ali por muito e muito tempo. Como é que é isso, meu amigo? Pois olha, realmente, essa leitura de Apocalipse capítulo 20 parece, à primeira vista, apresentar ali um relato, de certo modo, confuso. Porém, quando analisamos alguns textos bíblicos sobre a questão de como será a destruição final dos que não aceitaram o projeto de Deus para a salvação da morte eterna, e quando também lemos com mais atenção do verso 10 ao 15, percebemos umas coisas aqui interessantes. Primeiro, do verso 7 ao 9, ao 10 de Apocalipse 20, é comentada a destruição de Satanás e daqueles que tentarem invadir a cidade santa de Deus que estará descendo do céu ao final do milênio. O detalhe é que do verso 11 a 15 não está mencionando um novo castigo depois do término do milênio e do castigo do milênio que já ocorreu. O detalhe é que do verso 11 ao 15, o autor, João, está recapitulando os eventos novamente para depois mencionar novamente a destruição final. Então eu vou ler aqui a partir do verso 11 para o nosso telespectador perceber esta recapitulação de eventos para depois mencionar a destruição final. E aí ele perceberá que não são relatos contraditórios. Então diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Aqui está recapitulando, não é, o assunto. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Veja, aqui está mencionando, né, um juízo efetuado por Deus antes da volta de Cristo, né, e depois Cristo voltando. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Olha o verso 14. Então a morte e o Hades é um termo aqui que se refere ao mundo dos mortos, à sepultura, não é? Foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então perceba, na verdade aqui não é um outro lago de fogo, além do lago de fogo mencionado nos versos 7 ao 9. É o mesmo lago de fogo, só que do verso 11 ao 15 há uma recapitulação dos eventos e uma repetição do assunto, para reforçar na mente do leitor o ensinamento que o apóstolo queria transmitir. Quanto ao lago de fogo e ao
suposto tormento eterno dos ímpios, podemos garantir, amigo telespectador e ouvinte, que essa doutrina do tormento eterno é antibíblica e diabólica. É antibíblica e diabólica por quê? Ela não pode ser baseada na compreensão hebraica da natureza humana e é diabólica porque ela apresenta a Deus como um tirano que tem que punir criaturas que pecaram, por exemplo, 80 anos, na mesma proporção que o diabo, que é o autor do pecado e peca há milênios. Ou seja, é uma teoria diabólica. Você imagine um ladrãozinho de galinhas ter a mesma punição que um grande criminoso e um estuprador. Você já imaginou? Um disparate da justiça. Assim seria a punição no Lago de Fogo. Deus pega um ser humano que pecou por 80 anos e não aceitou a Jesus e destina ao tormento eterno na mesma proporção que o diabo, que é o pai do pecado e que leva as pessoas a pecarem ainda. Então, é uma doutrina diabólica essa, que faz o caráter de Deus ser totalmente injusto e faz Deus ser apresentado como um juiz com um julgamento totalmente desproporcional. Além disso, a doutrina é antibíblica porque desconsidera a natureza holística do ser humano. O pensamento hebraico não apresenta o ser humano como um ser capaz de sobreviver conscientemente fora do corpo. Se você estudar antropologia hebraica, antropologia bíblica, você verá que não tem nada a ver com a antropologia grega. Recomendo que você leia, por exemplo, um livro, Imortalidade ou Ressurreição, escrito por Oscar Cullmann, um teólogo luterano, considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento que já existiram, teólogo do século XX. Ele é muito claro em dizer, olha, a doutrina da ressurreição não tem harmonia com a doutrina da imortalidade da alma de Sócrates, que ele herdou de Platão. Você entendeu? Que Platão aprendeu, né, com ele e tudo mais. Então, não tem como. Quando você ler na Bíblia que os mortos, que os ímpios serão atormentados para todo sempre, ou melhor, castigados para todo sempre, você tem que entender esse termo com base na compreensão da natureza holística humana. Bom, se a Bíblia ensina que só há consciência quando o corpo, a mente e a espiritualidade estão funcionando em harmonia, então é óbvio que esses textos se referem a um castigo que é eterno nas consequências e não na duração. Por quê? Porque 1 João 3,15 é muito claro em dizer o seguinte. Vou ler para você. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, o assassino que não se arrepende não tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, um pecador que não se arrepende, ele não comerá da árvore da vida para ser eterno. Então ele não pode ter vida eterna e ser atormentado eternamente num lago de fogo. É por isso que o castigo no lago de fogo, ele é eterno nas consequências, ou seja, a pessoa é castigada e nunca mais ressuscitará. Mas não é eterno na duração, porque o ímpio não vai comer da árvore da vida. Se o castigo fosse eterno na duração para o ímpio, João 3,36 estaria errado. João 3,36, amigo, que nos acompanha, diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ora, a vida eterna é para quem crê em Jesus, a vida eterna não é para quem não crê em Jesus e não come da árvore da vida. Então não podemos
crer na doutrina do tormento eterno. É uma doutrina, como eu falei, antibíblica e ao mesmo tempo diabólica. Apresenta um Deus tirano com uma justiça desproporcional que castiga um pecador que pecou 80 anos na mesma proporção que o diabo, que é o pai do pecado e que tenta as pessoas a pecarem. Graças a Deus por a Bíblia não defender essa doutrina maligna. E eu convido a você, querido amigo, irmão, não importa a denominação a qual você pertença, se aprofunde nesse assunto. Estude a Bíblia com o programa Na Mira da Verdade. Peça gratuitamente o nosso estudo bíblico e o Senhor Jesus vai revelar essa verdade para você. Deus te abençoe. Muito bom, professor. Bom, para você participar do programa, basta você acessar as nossas redes sociais. Através do Facebook, o nosso endereço é namiradaverdade.nt, através do Twitter, @namiradaverdade e pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Aqui no nosso blog, você vai poder, além de ver todos os comentários, todos os posts que colocamos ali semanalmente sobre vários assuntos, você também pode assistir os programas anteriores, tirar suas dúvidas, se você viu, assistiu, teve alguma coisa que você ficou na dúvida, rever novamente e poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, pelo nosso blog, você tem a chance de mandar a sua pergunta instantânea e ela chega aqui pra gente, tá bom? Então, acesse aí o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade ou pelas redes sociais. Pelo blog, o Evaldo Silva, ele é de Coronel Springs, na Flórida. Olha aí, participação aí direto lá dos Estados Unidos. Ele está dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: professor Leandro Quadros, se segura aí, meu amigo. A pergunta dele é a seguinte: de acordo com João 16:13, quando Jesus estava aqui na terra, ele prometeu que um ajudador, o Espírito Santo, seria enviado. A pergunta dele é a seguinte: onde o Espírito Santo estava e qual era a sua missão antes da primeira vinda de Jesus? Veja só, a Bíblia é clara em dizer que Jesus, ao subir ao céu, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Mas e antes? Não se ouve falar do Espírito Santo? Como é que é esse negócio? O Espírito Santo não tinha uma função específica na redenção do ser humano? Como é que é? Bom, vou ajudar esse querido irmão nessa questão. João 16:13 fala assim: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, se ele viria, ele seria enviado por Deus de algum lugar. Um texto que vai nos ajudar é João 15:26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ou seja, primeira resposta, o Espírito Santo veio do céu. Agora, qual era a função dele antes? Mesmo estando no céu, a função dele era convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E eu vou mostrar para você isso na palavra de Deus para lhe ajudar. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículos... Vamos ver aqui, versículos 5. Ou melhor, verso 3, na verdade. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ou seja, o Espírito Santo já estava atuando no coração dos antediluvianos. Mesmo ainda sua morada sendo no céu, ele influenciava o coração dos pecadores desde aquela época. Um outro texto, que tem vários, que eu não vou me recordar agora deles, obviamente, mas um outro que eu me recordo, além de mencionar esse que menciona a atuação do Espírito no coração dos antediluvianos, é este aqui do Salmo 51, versículos... Salmo 51, versículos 10 e 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, o Espírito Santo já tinha a função
de atuar no coração do pecador para fazê-lo sentir a necessidade de Deus. Com a vinda de Jesus, o Espírito Santo, além de fazer as pessoas sentirem a necessidade de Deus Pai, agora o Espírito Santo glorifica a Cristo, faz as pessoas sentirem necessidade de Cristo, de acordo com João 16, verso 14. Muito bem, professor. Próxima pergunta. Veio pelo Facebook, quem mandou foi a Jane Pradella. E ela diz o seguinte, deixa eu ver... a Jane Pradella, na verdade, foi a primeira pergunta. Jane, foi a sua primeira pergunta que entrou na mira hoje. Foi a que nós abrimos o programa aqui. Obrigado pela sua participação aí e obrigado por você fazer a sua pergunta aqui para a gente colocar na mira. A próxima pergunta é o Marco Antônio Santos, também no Facebook, e ele diz o seguinte: boa noite, professor Leandro e Tito. Sou policial militar, sou PM de Salvador. Não frequento uma igreja por ainda não ter encontrado. Aceitei recentemente a Jesus, mas quero muito viver em Cristo. Tenho uma dúvida. Em Marcos, no capítulo 1, verso 34, diz que Jesus não deixava os demônios expulsos falarem, pois o conheciam. O que os demônios não podiam falar com Jesus por conhecê-lo? E em outro momento, em Marcos 8, versos 28 e 34, que uma legião de espíritos imundos rogam para que Jesus os mande para uma manada de porcos. Por que os demônios temiam a expulsão de Jesus? Não iriam para o seu local de origem, que é o Lago de Fogo? Professor Leandro Quadros, nessa indagação do nosso telespectador aí, ele está querendo saber por que os demônios não enfrentavam Jesus, né? Não tinham nem autoridade para falar com Jesus. Eles tinham medo de Jesus. Nesse momento aí, quando ele pediu para jogar numa manada de porcos, eles pediram porque não queriam que Jesus o expulsasse, mandasse, sei lá para onde, dá a entender de que, de repente, Jesus mandaria ele para o local de origem, que é o Lago de Fogo, o inferno, mas eles pediram para que eles fossem para uma manada de porcos, e depois esses porcos se precipitaram e caíram e morreram. Como é que é essa questão dos demônios aí que Jesus expulsava, professor? Por que eles tinham essa atitude com Jesus? É só isso que a gente vê na Bíblia. Muito boa essa pergunta deste querido irmão. Aqui tem um texto que eu vou ler para nós, que diz o seguinte, Mateus capítulo 8, verso 29, quando demônios enxergaram a Cristo, disseram assim, gritaram inclusive, que queres conosco, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Ou seja, os demônios sabiam que Cristo era Deus. Eles sabiam que eles já se encontravam condenados, porque eles rejeitaram as oportunidades que Deus havia dado a eles antes de serem expulsos do céu. Então é óbvio que ao encontrarem-se diante de Deus, o pavor vinha. Então quando eles viram a Cristo, já se precaveram. Você veio aqui nos atormentar, nos castigar antes do tempo? Então eles tinham medo de Cristo porque Cristo é Deus e porque Cristo é o juiz deles. E ele vai executar a sentença contra eles, e pesada, depois do milênio. Segundo o texto de Apocalipse 20, como nós lemos a princípio. Agora, o detalhe de Cristo não permitir que eles falassem, de acordo com Marcos 1, 34, para que eles não revelassem quem ele era, é pelo seguinte, querido irmão. Porque se no início do seu ministério Jesus tivesse a sua identidade divina comentada entre as pessoas, os fariseus iam atrapalhar mais ainda o trabalho dele. Quando Cristo, no momento certo, já começou a se identificar como Filho de Deus, diz João 5,18 e João 19, 9, 7 e 9, que eles queriam apedrejar a Jesus. Então, muitas vezes, o conhecimento ele tem que vir num momento apropriado para que as pessoas sejam realmente beneficiadas. Então foi por isso que Cristo pediu que os demônios, não permitiu que os demônios revelassem às pessoas quem ele era,
para não atrapalhar a sua missão evangelizadora. Então, com isso, ele mostra também a autoridade dele, porque ele fez com que os demônios não falassem. Exatamente. Agora, isso daí também não pode nos levar a achar um pouquinho a questão da predestinação, não, professor? Porque se eles falam assim, não vai falar, então já estava predestinado que ele não poderia ser revelado naquele momento. E essa questão de predestinação, isso é só uma pincelada, é só uma pimentinha que eu estou colocando aqui no professor, mas tem muitas outras questões sobre predestinação que depois do intervalo eu vou colocar para você. Antes, eu queria colocar uma pergunta do Twitter aqui, que quem mandou foi o Romário Henderson, e ele diz o seguinte: se a raça humana adquiriu a natureza pecaminosa, Jesus, que esteve aqui como homem naturalmente, foi um pecador? E aí, professor, você tem aí 1 minutinho e meio, você consegue responder ou vai para o intervalo? Como é que Consigo responder, amigo. Então, olha só, quando Jesus esteve aqui, ele adquiriu essa natureza pecaminosa que o ser humano adquiriu após o pecado de Adão? De jeito nenhum. Mas onde é que fala na Bíblia que não? Cristo foi afetado pelo pecado no aspecto físico, mas não infectado pelo pecado. E a resposta a isso está em Hebreus 4,15, entre outros textos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então a Bíblia é clara. Cristo nunca pecou, não teve natureza pecaminosa. Muito bem, professor. Bom, se você quer estudar a Bíblia, se você quer aprender mais da Bíblia, nós temos um presente para oferecer para você. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Todos os programas nós anunciamos e oferecemos para você, porque é gratuita, você não precisa pagar nada. É só você entrar no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista bem de cara ali no nosso blog. É só você clicar sobre ela que você vai ser direcionado para um campo para você preencher os seus dados postais para que ela chegue aí para você, tá bom? Então peça hoje mesmo, é um curso bíblico. Na verdade é uma revista, é um curso bíblico em um formato de uma revista que você pode levar, de repente, indo para o seu trabalho, você está estudando a palavra de Deus, e no seu dia a dia, em algum momento, no seu almoço, você pega a sua revistinha lá e aprende sobre a palavra de Deus, enfim. Aonde quer que você vá, você pode levar a sua revista e aprender e estudar mais um pouco sobre a palavra de Deus. E depois, no final de cada tema, tem um questionário que você pode preencher e tirar as suas dúvidas. E depois que você preencher todos esses questionários, se você mandar para a gente aqui as respostas, você vai ganhar ainda um outro presente, mais um CD musical de brinde para que você possa ouvir aí também onde quer que você vá, tá bom? Então peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim, é um presente que o Na Mira da Verdade oferece para você todas as semanas. Se você não pediu, você está perdendo tempo, hein? É de graça, peça agora mesmo, tá bom? Bom, o nosso tempo está correndo aí, nós temos que ir para o intervalo, são 9 horas e 30 minutos, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui no programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja. Eu não posso deixar de mandar um abraço aos meus queridos ouvintes da Rede de Rádios Novo Tempo, que estão em conexão com a gente, ligadinhos aí também no programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por vocês estarem nos ouvindo e participando também com as suas perguntas. Eu também não posso deixar de mandar um abraço aos meus irmãos das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa. Os nossos irmãos batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, testemunhos de Jeová, da Igreja Quadrangular, da Igreja Renascer. Nós são tantas igrejas e tantas participações, nós só temos que agradecer aí a sua participação. Afinal de contas, estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Não é a opinião da Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião do professor Leandro Quadros, e sim o que a Bíblia nos orienta. Portanto, não tenha preconceitos. Se você no seu estudar, se você ao ler esse livro sagrado se depara com algum questionamento, com alguma dúvida, com alguma coisa que você não consegue compreender, manda pra gente. Nós tentaremos explicar baseados nesse livro sagrado. E o professor Leandro Quadros está na mira deste livro sagrado. Portanto,
Mande a sua pergunta para a gente, participe com a gente, afinal de contas é você que faz esse programa acontecer. Nós temos um questionamento aqui, professor Leandro Quadros, são duas grandes perguntas que eu vou ter que colocar na mira aqui. Quem mandou foi o José, ele é de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Irmão José, muito obrigado pela sua pergunta, eu vou lê-la na íntegra. Ele diz o seguinte, professor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa noite, meu nome é José, sou católico. Queria dizer que assisto sempre o programa Na Mira da Verdade e queria parabenizá-los por este programa tão esclarecedor. Gostaria que os senhores me tirassem duas dúvidas. E ele diz o seguinte. Primeiro, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, foi lançado fora do jardim do Éden. Quer dizer, então, que caso ele tivesse comido da árvore da vida, ele não morreria mais e viveria eternamente, mesmo tendo pecado? Essa é a primeira pergunta, professor. A outra pergunta é o seguinte: ter que escolher entre dois caminhos, indiretamente forçando-nos a aceitar um deles como pena, caso venhamos não aceitar, pagar um preço eterno, em ambos os casos, salvação ou condenação, não seria uma imposição ainda mais, sabendo que o homem não pediu para nascer? Ou seja, a segunda pergunta dele aí, nos é imposto escolher um caminho, sendo que só tem dois, o certo e o errado. E isso está na nossa responsabilidade. Não seria demais pesado para o ser humano ter que escolher isso, uma vez que ele não pediu para nascer, ele não pediu para ser um pecador, ele herdou isso. E a outra questão é do céu. Se o pecador tivesse continuado no jardim do Éden e comido da árvore da vida, quer dizer que ele não morreria? É isso mesmo? Muito boas as perguntas, este querido irmão católico. O nome dele, Tito, perdão? José. Irmão José, muito Isso. obrigado, meu irmão, por suas perguntas. Veja bem, sobre a questão da árvore da vida, olha que interessante o texto. Além de Deus privar eles, Adão e Eva, da árvore da vida, Deus privou Adão e Eva da presença de Deus. Então você percebe aqui, dos versos 23 e 24, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual havia tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardava o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o ser humano, para ser eterno, ele tinha que comer da árvore da vida, sim, mas também se manter na presença de Deus. Então, como Deus privou o ser humano da árvore da vida e da presença de Deus, aí o ser humano se tornou mortal. Então, as duas coisas estão relacionadas, tá? Sobre a sua outra pergunta, deixa eu me lembrar, Tito, aqui a outra pergunta... A outra pergunta é sobre a escolha dos dois caminhos, professor. Escolha dos dois caminhos, isso mesmo. Se nós somos esse peso que tem sobre nós de escolher um deles. Veja bem, primeiramente, querido irmão, no princípio Deus não criou dois caminhos. Deus só criou um caminho. Deus criou o caminho da felicidade por meio de um relacionamento íntimo, amoroso, eterno e prazeroso com Deus. Então não existiam dois caminhos, só existiu um. Depois do pecado, passaram a existir dois. Tanto que em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que há a porta estreita que leva à salvação e a porta larga, o caminho largo que leva à perdição. Agora, eu vou lhe dar um texto que vai lhe dar conforto. Nós não precisamos e nem devemos e nem podemos escolher sozinhos o caminho da salvação. Deus, diz aqui Romanos 2,4, olha o que Deus faz por nós, como a graça de Deus é espetacular. Deus não obriga, Deus não pega ninguém pelo pescoço e leva para o céu.
como ensinam os calvinistas, não é? Agora, Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Noutras traduções, o conduz ao arrependimento. Ou seja, mesmo que depois do pecado existam dois caminhos, Deus se dispõe a lhe ajudar, não a lhe obrigar, a lhe ajudar a lhe conduzir a escolher o bom caminho, se você o permitir. Então, tire o peso da sua vida, converse com Jesus e Ele vai lhe ajudar a conduzir você pelo caminho correto. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta é aquela que eu falei para você que ia fazer com relação à predestinação. Nós temos aqui perguntas relacionadas à predestinação, tanto no Twitter, como no Facebook e também no nosso blog. São colocações diferentes, mas que têm o mesmo contexto. Eu vou ler uma aqui, a primeira, vou tentar ler as três para a gente atender a todos. Olha só, professor. Amigo. A primeira é do Eric, que ele escreveu pelo Facebook. Ele diz o seguinte: a minha dúvida é a seguinte: eu queria saber sobre a predestinação em profecia. Por exemplo, João Batista foi predestinado a anunciar o Messias. Se João se desviasse e não anunciasse o Messias, como ficariam as profecias já escritas na Bíblia? Dá a entender, então, que era predestinado a isso. Outra que me deixa intrigado, sobre Judas, o traidor. A Bíblia já dizia que ele iria trair a Jesus com 30 moedas. Agora, por que Satanás, o inimigo de Deus, que é conhecedor da Bíblia, não fez com que os fariseus oferecessem 31, 32, 33 moedas e ele aceitasse, colocando por terra o que havia sido dito no passado? Esse é um questionamento sobre profecia, professor. Dá-nos a entender que tudo foi predestinado. Por exemplo, outra, aqui o Neto Abraão no Twitter diz o seguinte: por que Cristo foi crucificado e não apedrejado, como era de costume na época, de acordo com a lei mosaica? Já era dito que Jesus morreria na cruz. Não é uma predestinação? Outra questão que veio pelo nosso blog. Quem mandou foi a Dina Jorge de Hortolândia. Ela diz o seguinte: as crianças, é dito na Bíblia, ensina as crianças, Provérbio 22:6, ensina as crianças no caminho em que deve andar, que ele nunca se desviará dele. Mas por que muitas mães ensinam e depois, quando elas crescem, alguns se afastam, se perdem, dando a entender de que parece que foram predestinados ao erro? Como entender a questão da predestinação, meu irmão? Porque aparentemente na Bíblia tem um monte de coisa que é controverso. Como é que você sai dessa, queridão? Quero ver. Vamos lá, meu amigo. Vou começar pela segunda pergunta. Por que Cristo foi morto na cruz e não por apedrejamento? Nessa questão não tem praticamente nada a ver com predestinação pelo seguinte: os judeus, eles não tinham autoridade pelo Império Romano para matarem. Então, quem executava a pena capital era o Império Romano. E qual era a morte preferida do Império Romano? A cruz. Então, Deus, ele sabia que Cristo nasceria num período em que o Império Romano dominaria. Então, obviamente, a morte seria de cruz, porque os judeus não poderiam apedrejar a ele. Então, é só uma questão de você, nesse caso, conhecer um pouco do aspecto cultural que envolveu a morte de cruz de Jesus, não é? É porque o Império Romano dominava e a morte preferida daqueles tiranos da época era a cruz. Então, essa segunda pergunta já é mais tranquilo de abordar. Vamos para a terceira, para depois eu vou para a primeira, que é mais complexa. Sobre os filhos. Veja bem, como que podemos acreditar que filhos são predestinados para a perdição? Não tem como. O texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Mas o texto não está falando que não chegue um momento em que a pessoa não escolha se desviar dele. O texto não está dizendo isso, o texto não trata da predestinação.
Provérbios 22:6 fala que se você der uma boa educação para o seu filho, a probabilidade dele se desviar é pequena. Agora, ele não está garantindo que isso vai acontecer. Isso não é predestinação pelo seguinte: se um pai e uma mãe que são pecadores, ruins, perversos, comparando-se com Deus, obviamente, se pai e mães que são pecadores não criam filhos para serem bandidos, imagine se Deus ia predestinar filhos para serem bandidos. Então não tem lógica, você entende? Deus é superior a nós. Você quer ver um exemplo? Em Mateus 7:7-11, Cristo ensina o seguinte: ora, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos filhos de vocês, imagine Deus. Ou seja, se vocês que são maus não dariam um escorpião quando um filho pede um ovo, ou não dariam uma cobra quando um filho pede um peixe, imagine Deus. Então é óbvio, Deus nunca vai predestinar alguém para fazer algo de errado. Você quer ver como essa teoria da predestinação calvinista ela é satânica? Olha bem, você já imaginou Deus predestinar as pessoas para fazerem aquilo que Deus mais odeia que elas façam? Vou te dar um exemplo bem claro. Deuteronômio 12:31. Esse texto aqui é importante. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e suas filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Você já parou para pensar numa coisa dessas? As nações pagãs queimavam os filhos em sacrifícios aos deuses. E aí Deus diz assim, olha, não façam isso, porque eu repugno, eu abomino isso. Agora você já pensou? Deus fala o seguinte, olha gente, não façam isso. Não sacrifiquem os filhos de vocês, mas eu predestinei vocês para fazerem isso. Isso não é um caráter de Deus, isso é um diabo. Me desculpe a sinceridade, mas isso não é Deus, isso é um demônio. Você imagine. Ele abomina o sacrifício infantil. Ele implora para o povo de Israel não sacrificar os seus filhos. Mas aí ele predestina, ou seja, ele predestina o povo de Israel para fazer o que ele mais odeia, sacrifício infantil. Não, isso não é um Deus, isso é um demônio. Não, isso é pior do que o diabo. Essa doutrina da dupla predestinação, de que Deus predestina um para ser bonzinho e outro para ser malzinho, torna Deus pior que o diabo. Pode ter certeza. Então você tem que rejeitar essa doutrina satânica. Vamos para a questão das profecias agora. O que as profecias nos mostram é que Deus está no controle da história. Só que o controle de Deus nos aspectos gerais da história não significa que ele está no controle geral, no controle específico da vida de cada um. A profecia não demonstra que Deus predestina pessoas. A profecia demonstra que Deus sabe as coisas. É bem diferente. Deus, ele sabia que Judas trairia Jesus. Deus sabia que seriam 30 moedas. Agora, Deus não predestinou que Deus não declarou lá, não, quem vai trair a Jesus é Judas. Por quê? As coisas acontecem não por causa da onisciência de Deus. Deus sabe as coisas porque elas vão acontecer. Deus, ele predetermina os aspectos gerais do plano de salvação, ou seja, Jesus vai morrer para salvar a humanidade.
E na sua onisciência ele vê, olha, por causa de que Jesus nasceu em tal lugar, comandado pelo Império Romano, vai morrer de cruz. Por causa do caráter mau de um discípulo que não vai aceitá-lo bem como Salvador, vai traí-lo. Então Deus sabe, Ele predestina o aspecto geral, mas o aspecto específico ocorre naturalmente. Porque Deus, Ele respeita as minhas escolhas. Então isso é um pouquinho do que eu posso dizer para você de um assunto que é muito amplo e complexo. E eu finalizo com você, a vocês três que fizeram essas perguntas, deixando uma frase de Clark Pinnock. Pinnock é um teólogo canadense, ele foi um calvinista e abandonou essa teologia da dupla predestinação pelo seguinte, ele falou assim: a dupla predestinação coloca o indivíduo numa situação muito angustiante. Ele tem que explicar como que Deus predestina as pessoas a fazerem as coisas que Deus mais odeia. Graças a Deus que o Deus da Bíblia não tem esse problema de dupla personalidade. Professor Leandro Quadros, se saiu bem, muito bem da pergunta. Muito obrigado aí pelas suas respostas baseadas nesse livro sagrado, a nossa Bíblia. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Mateus 11:14, quem mandou foi o Fábio Ravazolo. Ele é de São Paulo e ele diz o seguinte, ele mandou pelo nosso blog. Mateus 11:14 está ensinando a doutrina da reencarnação? João Batista é a reencarnação de Elias? O texto está dizendo isso, professor. Olha aqui, ó. Em Mateus 11:14 diz o seguinte: e se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. É isso mesmo, professor? Então a reencarnação é uma coisa que existe. Na verdade, João estava recebendo a reencarnação de Elias, meu amigo? Interessante. Vamos ler o contexto. Realmente esse é um texto utilizado pelos irmãos espíritas para apoiar a reencarnação na Bíblia. Agora, podemos garantir aos nossos irmãos espíritas que a reencarnação não existe na Bíblia. Eu sei que existem livros espíritas e apologistas espíritas aí afirmando essa barbaridade, mas olha, o indivíduo que lê o texto bíblico com sinceridade, ele não pode dizer que a Bíblia ensina a reencarnação, porque a Bíblia ensina a ressurreição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Se você ler 1 Coríntios 15, 51 a 55 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, bem como Isaías 26, 19, você perceberá que ressurreição é fazer o corpo ressurgir do pó da terra. Não é sinônimo de reencarnação, que é fazer o espírito ir para novos corpos. Então, ressurreição, ser sinônimo de reencarnação, como ensinava Allan Kardec, isso é uma mentira. Tá? Não tem nada a ver isso. Então, para você entender o verso 14, seria importante ler também, amigo telespectador, ou melhor, o verso 14, leia o verso 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Percebeu? Quando Cristo diz que João Batista é Elias, ele está comparando João Batista a Elias por causa da missão e do estilo de pregação de ambos. No verso 16 ele fala assim, mas a quem eu vou comparar essa geração? Se referindo ao verso anterior. Olha, eu estou comparando João Batista com Elias, mas a quem eu vou comparar essa geração? Você percebeu? Não é uma afirmação. Outra coisa, olha o que diz aqui o versículo 11 do capítulo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O texto não diz, entre os reencarnados, ninguém apareceu maior do que João Batista. E para matar a charada com a palavra de Deus, para não restar nenhuma dúvida, e para você perceber que por mais bem intencionados que sejam, muitos livros espíritas que defendem a reencarnação com base nesse texto, eles estão mais por fora do que arco de barril. Eu vou ler para você João 1, 21
E vamos deixar que o próprio João Batista responda. Hein, Tito? Vamos lá, quero ver. Não é melhor que o próprio João Batista responda se ele é o Elias reencarnado? Muito bom isso aí, quero ver. Mas é a melhor coisa que existe. Qual que é o texto bíblico aí? Olha, eu até vou pedir, Tito, para você ler esse texto. Eu vou ficar até em pé aqui para te escutar. E qual que é o texto? João 1:21. Então vamos lá. Porque nos livros espíritas que eu leio, dizem assim que João Batista é Elias reencarnado. Mas vamos deixar que o próprio João Batista explique a questão em João 1:21. E vamos João prestar bem 1:21. atenção. João 1:21. Diz o seguinte, meu nobre. Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. E aí vai dizendo para frente. O que eu vou comentar de um negócio desse? Como diz um amigo meu, quando o cara ouve um negócio desse, de que João Batista é Elias reencarnado, dá vontade, é para tirar o tubo, ele diz assim, né? É de tirar o tubo para o cara morrer, porque não dá para aguentar ouvir um negócio desse. Se o próprio João Batista diz, eu não sou Elias, está acabada a conversa. Então, meu querido irmão, se você lê essa barbaridade num livro, peça para o autor desse livro tirar isso, se ele ama a verdade. Porque não tem cabimento um negócio desse. A Bíblia não defende essa doutrina. Os queridos irmãos espíritas são das pessoas mais amáveis e agradáveis que eu conheço. Que bom seria se muitos cristãos fossem interessados no próximo como são os irmãos espíritas. Estou falando isso com verdade, porque eu não sou de puxar sardinha, não. Agora, não aceitemos essas distorções que alguns escritores fazem da Bíblia, porque é uma falta de respeito para com a palavra de Deus, né? Ok, professor, muito bom. Eu queria agora agradecer aí, temos duas pessoas que vieram nos visitar aqui, que vieram ver se o programa realmente ao vivo. Eles vieram lá de Santa Catarina, a Nádia e o Anderson estão ali. Vamos ver se a gente consegue ver, dá um tchauzinho pra gente aí, ó, naquela câmera lá, isso. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente, nosso programa ao vivo, viu? Mas, professor, a gente tem 2 minutinhos aí, quero ver se você consegue responder mais uma. Vamos ver se uma pergunta que veio lá da sua terra, meu irmão, olha só. Opa, é terra boa? Ei, rapaz, quem mandou foi o Tardelli Portela. Ele diz o seguinte: faça um programa de entretenimento musical em uma rádio local. São músicas regionais gaúchas. Mas às vezes não me sinto confortável em fazer esse trabalho. Posso estar sendo alertado pelo Espírito Santo em não fazer esse tipo de coisa? Olha aí, professor, um abraço aí. Ele é de Santo Antônio das Missões. Oh, meu irmão, e agora você deixou ele contente, hein? Rapaz, você faceiro. É de uma terra boa, rapaz. Como é que é isso, professor? Tem 1 minutinho aí, meu amigo. Vou ler um texto para te ajudar, meu irmão. Filipenses 4:8. A Bíblia não diz que nós devemos ouvir só música religiosa. Agora, a Bíblia diz que nós devemos ouvir, quando não é uma música religiosa, músicas que se enquadrem nos princípios de Filipenses 4:8. Então diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, há muitas músicas gaúchas que têm esses princípios e músicas de outras culturas. Então, meu irmão, se enquadra nestes princípios, ouça tranquilo. Eu tenho muita música gaúcha boa que se enquadra nesses princípios e como um bom gaúcho cristão eu as ouço quando se enquadram nos princípios de Filipenses 4:8. Muito bem, professor. Ficou faceiro. Mas nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação, as suas perguntas que foram mandadas pra gente aqui. E professor Leandro Quadros, terça-feira que vem você está de novo na Mira da Verdade, meu irmão. Pela graça de Deus, meu amigo. Deus te guarde, Tito. Obrigado. Um abraço, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você, amigo telespectador da TV, você internauta. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, tá bom? Deus te abençoe e nunca se esqueça de uma coisa. Sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra transformadora de Deus terá a coragem de lhe responder. Um abraço, até logo mais.
E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos e as suas perguntas estarão na mira da verdade. Tchau!